Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, wala ummati ba'da ummatihi, wala kitaba ba'da kitabihi, wala shari'ati ba'da shari'ah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Amma ba'd, caríssimos compatriotas, ilustres ulamás, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha'Allah, para o dia de hoje, falarei acerca das urinas e como devemos nos cuidar das tais. O Islã, que é a nossa religião, ensinou-nos de como urinar, assim como defecar. Uma religião que é verdadeira, que é de Allah subhanahu wa ta'ala, deve ensinar aquilo que o ser humano passa. Portanto, só você pode encontrar esses ensinamentos no Islã. O Islã não deixou nada pela trás, diferentemente com as outras religiões. O Islã ensina como o homem deve viver, deve ficar. O Islã ensina aquilo que o homem passa diariamente. Certa vez, os judeus disseram a um companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que, olha, vosso companheiro vos ensina isso, aquilo, mais isso. O companheiro disse, claro que sim, não só nos ensina isso, mas também nos ensina como devemos defecar, assim como urinar. Veja só, o Islã chegou até aí. Como é que um muçulmano deve urinar? Como é que um muçulmano deve defecar? Isso demonstra que a religião islâmica é uma religião verdadeira. Porque aquilo que é verdadeira, aquela religião que é verdadeira, sempre vai falar aquilo que é necessário. Atenção, não estou por aí, mas é o cenário. Portanto, continuando com o meu tema, dizia eu que vamos falarmos acerca das urinas e como nós devemos nos abastecer. Portanto, primeiro conselho, primeira coisa, um muçulmano, uma pessoa, não pode urinar assim como defecar empenhado. Por quê? Quando uma pessoa urina empenhado ou defega empenhado com facilidades, é muito simples. As urinas, as gotas salpicaram a roupa, salpicaram para o corpo. Devido às gotas, devido àquelas urinas que salpicaram para o corpo, assim como para a roupa, a pessoa, assim como a roupa, estará impuro. E se o corpo, assim como a roupa, estará impura, então automaticamente nenhuma, nenhum solar não estará válido, porque o corpo, assim como a roupa, está impuro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Istanzihu min al-bawl", afastam-se das urinas. "Fa inna amatal adhab al-qabr minha", de certo que na maioria dos casos os castigos do Kabar provém das urinas. As urinas, não se abastecer delas, é um dos motivos dos adabos
dos castigos do inferno. Portanto, torna obrigatório um muçulmano se abaster das urinas, porque é um dos motivos com que o homem é castigado, com quais o homem pode levar castigo, se não abaster. No castigo, meus irmãos, existem adabos, castigos. No Kabar existem isso. Certa vez, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, ele passou num Kabar, passou pelo Kabar, começou a chorar, mas de tal choro que até ao ponto suas barbas ficaram completamente molhadas. Foi perguntado: Ya Amirul Mu'minin, na sua frente às vezes é dito, o profeta fala isso do Jannat assim como do Jahannam e as suas ruínas, mas você não costumas a chorar tanto, tal como que você choras ao ver Kabar. O que está acontecendo contigo? Amirul Mu'minin diz, Uthman radiyallahu ta'ala anhu diz: eu ouvi meu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam a dizer: o Kabar é a primeira estação dentre as estações do Akhira. Se a pessoa passou no Kabar, o que vem lá no Akhira, o que vem lá à frente, então é muito simples. E se a pessoa chumbou aqui no Kabar, levou aqui gastinhos aqui, o que vem lá à frente ainda é mais difícil. Portanto, no Kabar existem adabos, existem castigos, e um dos motivos que leva a trazer castigos do Kabar é não se abaster das urinas, não se abaster das necessidades, isto é, urinas e fezes. Primeiro ponto. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou pelos 2 Kabars. Com seus amigos estavam a passar. Portanto, ao ver as situações que estavam a passar, a acontecer dentro de Kabar daqueles, então o profeta sallallahu alaihi wasallam parou e perguntou: essas pessoas no tempo de Jahiliya eram quem? Eram como? Foi dito que eram isso, eram aquilo, eram isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ. De certo que nesse momento que eu estou a falar, eles estão a apanhar castigos. Por quê? Primeira coisa, um deles, Kana Yamshi bin Namima, ele era o intrigante, fofoqueiro, levava aqui para lá, fazia isso, fazia aquilo, de fofoca. A razão pela qual está a levar aqui. E o segundo está a levar porque fakana la yastanzihu min al-bawl, não se abastia das urinas. Portanto, as urinas, não se abaster delas é um dos motivos dos castigos do inferno. Número 1. Não podemos mijar ou urinar empenhado. Segundo, não podemos urinar ou defecar nos lugares públicos. Por exemplo, nas estradas, nas escolas, nos hospitais, nas fontenárias. Aquilo que é lugar público, independentemente de que tipo de lugar for, não podemos urinar nesses lugares. Por quê?
quando você urina ou defeca na estrada ou na escola, os que vão passar vão sentir o cheiro e vão se sentir mal. Quem criou aquele mal foi você. E vai responder sim. Sadaqallah, lamma qala. Allah subhanahu wa ta'ala falou isso quando diz: Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Naquele dia, vocês serão perguntados cada coisa por coisa. Você criou conforto naquele homem? Você criou desconforto naquele homem? Allah vai perguntar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Os homens vão encontrar aquilo que eles faziam. Criou contentamento nas pessoas. Lá estará escrito: Indana, aos nossos lados, tem 2 anjos. Kiraman Katibin. Kiraman Katibin, eles estão a resistir. Você criou contentamento, criou descontentamento, criou aquilo nos corações das pessoas, eles estão a escrever. Por mais que você não acha, por mais que você não veja, mas de certo que esses anjos estão lá a resistir essas coisas. Então, ao urinar nesses lugares, você cria descontentamento nos corações das pessoas. Dizia um árabe que criar descontentamento no coração da pessoa é pior do que você destruir Kaaba. Allahu Akbar. Você quebrar Kaaba, destruir, não haver Kaaba, é normal do que você criar descontentamento, criar ferida no coração de alguém. Não. Então, urinando nesses lugares, as pessoas vão sentir cheiros estranhos, vão pisar e vão ir nos solates, e o solate não será aceite. Por quê? La solata illa bituhur. Não há solata, não que seja que as pessoas sejam puro. Solata acontece, é aceito quando a pessoa está puro. Agora, pisou aqui suas urinas e foi lá no namaz, no solate, acha que o solate dele vai ser aceite? Claro que não. Quem foi o motivo de o solate dele não ser aceite? Foi você. Você foi o motivo ao qual o solate dele não foi aceite. Portanto, vamos evitarmos urinar nos sítios públicos. Terceiro, não urinar ou defecar nas águas, dependentemente de que tipo de água. Claro que sim, nos oceanos é permitido, não há nenhum mal, mas nos rios, aqueles rios que não correm, é claro que não devemos evitarmos de urinar. Porque você vai urinar num rio, num poço que não escorre, e você vem tomar, ou alguém vem tomar banho, acha que fez o quê? Então, evitemos urinar ou defecar nos rios, ou nos lagos, ou nos poços limitados, não fundo. Quarta dica. Não urinarmos ou defecarmos por baixo das árvores. Existem 2 tipos de árvores. Uma é aquela que é árvore, claro que sim, e é consumível, dá frutas, dá sombra. Esse tem 2 direitos. Como produzir as frutas e fornecer a sombra. Esse tem muito direito. Então, não podemos defecar nem urinar abaixo dessas árvores que dão frutas, que dão sombra.
dependentemente. E o segundo é aquela árvore não dá frutas, mas dá sombra. Também não podemos urinar nessas árvores. Quinta dica: não podemos urinar ou defecar nas pedras. Por quê? Quando a gente urina ou vai defecar nas pedras, vai levar tempo para aquela impureza sair, acabar, para desaparecer. Vai levar um mês. Você já imaginou, você já viu as urinas lá nas pedras ou nos paus secos? A urina depois de secar leva tempo. Então vamos evitarmos de urinar nas pedras, nos paus, nos troncos ou nos lugares que será difícil de se remover aquela impureza. Sexta dica: ao urinarmos, não podemos virarmos para o quíbula ou darmos costas. Não. Dependentemente, estejas numa casa de banho ou num lugar vedado ou não, ou independentemente fora ou dentro, não podemos virar para o quíbula ou darmos as costas. Sétima dica: não podemos virarmos diante onde sai o sol e onde se põe o sol. Onde sai o sol e onde se põe o sol. Mashriq, Maghrib. Mashriq, Maghrib. É makruh. Vamos abaster nessas coisas. Estamos na oitava dica: não podemos usar a mão direita para preenchermos, para removermos as impurezas. Isto é, depois de urinarmos ou defecarmos, não podemos usar essa mão aqui, a mão direita. Dizia meu professor, Sheikhul Hadith, Sheikhul Hadith, que Malana Jawid, quer dizer, a mão direita, a sua especialidade é pegar coisas boas, Alcorão, Miswak, aquilo, mais isso. Eu mesmo falo da primeira pessoa aqui. Um dia ele me pediu trazer os chinelos. Levei os chinelos com a mão direita, considerando a honra dele, que ele é meu professor. Ele me disse: "Ô Binor, não levas, não pegas com a mão direita. A mão direita pega comida, a mão direita pega o Corão, a mão direita pega caneta, a mão direita pega cofió, a mão direita pega coisas importantes." Por quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam usou a mão direita para pegar coisas importantes. Por isso, o sunnah é esse. Melhor é isso. Usarmos a nossa mão direita para pegarmos coisas importantes como Alcorão, coisas importantes como livros, coisas importantes, coisas que têm interesses, coisas como isso. Não pegarmos fezes, não pegarmos urinas com a mão direita. Não, isso é makruh. É claro que sim. Se a pessoa tem necessidade, é um paralítico, ou então tem uma dificuldade qualquer, então pode usar. Mas sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma coisa que impede você usar a mão esquerda, então será makruh e quer dizer, será impermissível.
nona dica. Ao urinarmos, depois de urinarmos, devemos fazermos o máximo possível, tossirmos 3 vezes. Sim, isso também entra nas regras. Você urinou ou defecou, achou que já está, então, antes de levantar, espera pouco, primeira coisa. Segunda coisa, deve tossir. Se não sair gota, isso é sinônimo que tudo já está e já o que era para sair já saiu. Mas quando você mija, antes de você esperar, antes de você fazer e você levantou, automaticamente ficam lá alguns bingotas, algumas gotas que começam a escotar, algumas coisas a pincar mesmo. 10ª dica. Sempre de urinar ou defecar, devemos no fim lavarmos as nossas mãos. Sim. Mas jazakumullahu khairan. Foram essas dicas, 10 dicas que eu achei de serem dicas importantes e melhor, porque nós vivemos isso diariamente, precisamos de sabê-las. Então, foram dicas que eu achei de serem melhor e importante. Wa jazallahu khaira wa jazani Allah subhanahu wa ta'ala khaira jaza wa antum ayzan. آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحبه وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.